Romanos capítulo 8, verso 17. Somos herdeiro de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo morreu por nós. A pergunta é: quem é Cristo? Colossenses 2, verso 2, disse Paulo: Cristo é Deus. Deus Cristo. 1 Timóteo 3,16, Paulo disse que Deus se fez carne. Deus se fez carne. João 4, 24 diz a Bíblia: Deus é Espírito. E na segunda carta de João, lá no capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia que o anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, se eu sou herdeiro de Deus, Deus precisou passar pela morte. Porque se assim não for, não existe herdeiro. Você, meu irmão de casa, se porventura seu pai já morreu, seu pai biológico já morreu, e ele deixou alguma coisa, tudo aquilo agora é seu, é dos seus irmãos, das suas irmãs. Isso dentro da própria lei, tanto a lei divina como a lei dos homens, garante que essa herança que seus pais deixaram é sua, meu irmão. É sua, minha irmã. Agora, com seus pais vivos, não tem como. Tem só a promessa. Não, isso aqui é de meu pai, isso aqui é dos meus pais. E você está lutando para adquirir alguma coisa nessa vida. E aquilo que os seus pais têm é deles. Você é herdeiro, mas só labial. Nada em papel. Agora, quando os pais morrem, então chegou a hora de lavrar o papelzinho. Se agora é herdeiro, promessa se cumpre. Não é diferente nessa questão espiritual. Alguém se escandaliza, por exemplo, mas Deus não morre. Eu vi aqui um pastor trinitariano dizendo o seguinte, que Deus não morre. Deus não morre. Deus não passou por experiência de morte. O pastor trinitariano estava bem zangado, bem atribulado. Bem, meus irmãos, se o pastor trinitariano está certo, então Paulo mentiu. Eu vou deixar Paulo, vou deixar a Bíblia, para me seguir a orientação do trinitariano, do pastor trinitariano. Mas eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que o pastor trinitariano não entendeu nada, absolutamente nada. Vamos lá. Aquele homem que morreu na cruz do Calvário é o nosso Pai. O Pai que os trinitarianos passam o tempo todo negando, dizendo que Jesus Cristo não é o Pai. Então vamos lá. Se nós somos herdeiros de Deus, queremos saber, à luz da Bíblia, quem é esse herdeiro, quem é esse pai que morreu, na qual nós somos herdeiros. Vamos ver lá. Isaías 9,6. Jesus já foi apresentado lá como Pai da eternidade. Lucas 13, verso 24 e 25. Jesus é apresentado na Bíblia como Pai de família. João 14, 7. Jesus é apresentado como Pai que o discípulo não conhecia. João 14, verso 18. Jesus é apresentado como Pai e promete ao discípulo não deixar órfão. Segundo Coríntios 6 é o capítulo e verso 18. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai, nós somos para Ele filhos e filhas. Segundo Tessalonicenses 2,16, diz o apóstolo Paulo: o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus Pai. Colossenses 2, versículo 16, né? Então vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia em Apocalipse 21 é o capítulo e o versículo 7. Jesus Cristo é o Pai dos vencedores. Então, todas essas referências que eu estou mostrando, está falando de Jesus Cristo, mostrando a paternidade dele. Quando você pega João 2,19, Jesus diz: destrua esse templo, mate esse corpo,
em 3 dias eu levantarei. Então, Jesus Cristo é o nosso Pai. Se assim não fora, se assim não é, então eu pergunto, você é herdeiro de quem?